verdade é que os tubarões têm aquela fama, aquela reputação de que comem tudo o que lhes aparece à frente, que não é merecida de todo. É claro que há acidentes com tubarões todos os anos. São cerca de 40 e tal por ano no mundo inteiro. E desses 40 e tal, 10% são mortais. Mas, sem querer ser fuleiro com os outros animais, se olharmos para grandes predadores terrestres, tigres, leões, etc., inclusivamente até elefantes, rinocerontes, hipopótamos, há um monte de gente que infelizmente morre com animais todos os anos. Em boa verdade, os tubarões estão mesmo no fundo da tabela, são dos que causam menos problemas. Só que são sempre problemas muito mediáticos, aquilo aparece nas primeiras páginas de todo lado. Os tumores, como os tubarões têm uma taxa de incidência de tumores muito baixa, por esse motivo são estudados muitas vezes para se tentar replicar o que os tubarões têm para os seres humanos, para evitar o crescimento de tumores e tudo isso. Depois, precisamente por terem um sistema imunitário muito desenvolvido e muito apurado, as córneas de tubarões, por exemplo, são usadas para transplantes, para seres humanos. Depois temos a pele. Os tubarões não têm escamas, têm dentículos dérmicos, têm mini dentes, digamos assim, que aprisionam água e, portanto, o atrito dos bichos não é entre eles e a água, mas sim entre uma camada de água que eles têm e a água circundante, ou seja, não há atrito virtualmente. E isso é replicado para cascos de navios, para fatos de nadadores olímpicos, etc. E, enfim, isto são apenas algumas variedíssimas outras coisas. A investigação depende muito do que se está a fazer. Nós há algum tempo andávamos a olhar para a concentração de biomassa que se consegue transportar de forma segura. E então tínhamos vários tanques com concentrações diferentes de peixes, tínhamos sacos com água e com peixes e estávamos a testar concentrações diferentes. Portanto, envolvia fazer esses testes. Às vezes é tão simples quanto processar números, dados da Direção-Geral das Pescas, desembarques. Eu fiz a minha tese de doutoramento na pesca comercial de tubarões e raias e isso basicamente foi estar sentado em frente ao Excel, a martelar números, fazer gráficos, análise estatística daquela história toda. Depois tenho um aluno meu, o Luís, um miúdo interessantíssimo que está a estudar a ocorrência de poluentes no tecido de tubarões e a tentar de alguma forma usar os tubarões como bioindicadores da poluição do ambiente marinho. Aí sim já estamos a falar de laboratório à séria, tipo grandes horas com frasquinhos e com maquinetas e depois a medir variedíssimos parâmetros no tecido dos tubarões, etc. A fazer análise genética também. Enfim, muita coisa. Mais em terra. Gostava de passar mais tempo no mar, embora às vezes enjoo e não seja tão divertido, mas passo muito tempo em terra. Sei lá, logo o princípio da minha carreira, que foi nas Bahamas, foi muito catita. Trabalhava com tubarão-limão, que são bichos que tradicionalmente até têm algum mau feitio. Tenho 4 ou 5 amigos meus com dentadas, todas elas de tubarão-limão. E todos neste ambiente de investigação, em que os bichos estão a ser manuseados e naturalmente estão irritados, porque está alguém a meter-lhes uma coisa nas costas, os bichos não acham piada aquilo, vingam-se. Exatamente. Eu percebo, faria o mesmo no lugar deles. Nessas situações, às vezes apanhávamos alguns bichos em linhas de pesca que estavam cansados e era preciso nadá-los, era preciso arrancar-lhes um anzol e fisicamente agarrar neles e nadá-los com força para eles acordarem, forçar a passagem da água da boca para as brânquias e era preciso forçá-los a reanimá-los, de certa forma. E isso foram experiências inesquecíveis. Quando trabalhei no oceanário, dei muitas injeções a tubarões, que também é sempre divertido, porque os bichos não colaboram, claro, a pessoa tem que agarrá-los com uma mão, dar a injeção com a outra, eles fogem, a pessoa vai atrás, vai ali tipo toureiro em cima dos bichos. A mais curiosa terá sido no Jardim Zoológico, em 95, logo no princípio também. Estavam lá 2 tubarões numa exposição temporária, que vieram da África do Sul e depois foram para Barcelona. E no dia do transporte, que foi em julho de 95, tivemos que tirar os tubarões um a um de dentro de um aquário para uma maca, depois para um tanque de transporte e foram de avião para Barcelona. No processo de levantar um dos bichos, eram 2, eu estava com o lado da cabeça e era uma fêmea de tubarão-touro que estava sedada com anestésico, acordou e rasgou a maca toda, rasgou os meus calções,
Tudo bem, não houve problema, mas, enfim, 3 centímetros mais ao lado e acabava-se o programa de reprodução correia. Não dava. Sim, trabalhamos muito com a administração, porque estes processos todos envolvem muita legislação, muitas autorizações, portanto, Direção-Geral Veterinária, Direção-Geral das Pescas, Instituto de Conservação da Natureza, portanto, entidades oficiais, lidamos com elas a toda a hora e, em boa verdade, temos tido experiências muito positivas, porque é pessoal também muito dedicado e que nos tem ajudado muitíssimo. Depois, naturalmente, trabalhamos muito com o pessoal logístico, transportadoras, quer aviões, quer caminhões, quer barcos, muita logística. Estas operações são todas planeadas ao milímetro, com ficheiros Excel que nunca mais acabam, com horas, datas, pessoas, números de telemóvel, temos que estar aqui, temos que estar ali. Portanto, a parte administrativa, a parte logística é pesada. Os nossos clientes são, enfim, são a alma do negócio. Nós gostamos muito de envolver os clientes, tanto quanto possível, gostamos que eles venham connosco. Aquários, ocasionalmente aquaculturas que nos pedem estoque reprodutor, portanto, animais selvagens para serem reprodutores na aquacultura e naturalmente que os clientes são uma peça-chave. Enfim, os tubarões genericamente, nem todos, mas genericamente estão no topo das cadeias alimentares, onde se inserem. Portanto, no fundo eles não são produtores, mas controlam a cadeia alimentar. Nem todos, mais uma vez, porque há muitos planctívoros, tubarão-baleia come plâncton, mais nada. Agora, a maior parte daqueles bichos mais famosos, tubarão branco, etc., aqueles que aparecem nos documentários e tudo isso, aí sim são animais que controlam a estabilidade das cadeias alimentares e nessa linha têm uma importância esmagadora. Sim, vamos ver, os tubarões são um recurso marinho como outro qualquer. Portanto, também não é necessário ser-se fundamentalista. Pode-se consumir tubarões, pode-se pescar e comer tubarão, não há problema. Desde que isso seja feito de uma forma sustentável. Portanto, mas isso é igual para o bacalhau e para as douradas e para os sargos e para os robalos, para a sardinha, para a cavala, para tudo. Portanto, desde que os animais sejam pescados depois de se terem reproduzido e não em quantidades excessivas, podem ser consumidos. Portanto, os biólogos fazem os estudos, determinam o tamanho mínimo de captura de uma espécie, as épocas de reprodução e tudo isso, compilam isso tudo em relatórios que são encaminhados para a classe dirigente e depois espera-se que os políticos redijam legislação que haja em conformidade com os conselhos científicos. Isso nem sempre acontece, mas tenta-se que aconteça, quer a nível local, quer a nível central, em Bruxelas. Isso é outro papel dos biólogos, é o chamado lobbying, não é? É ir para Bruxelas, falar com a classe dirigente e tentar, de alguma forma, que a legislação reconheça os aspectos científicos. Sim, tenho muitos colegas pelo mundo inteiro que se dedicaram ao tubarão-baleia, ao tubarão-martelo, a algumas espécies de tubarões-martelos, às jamantas, a tubarões brancos. Portanto, sim, há pessoas que focam a sua carreira numa espécie específica. No fundo, no meu caso particular, recolhemos os bichos propriamente ditos. Exatamente, mas mergulha-se, enfim, com o equipamento de mergulho normal, depois dependendo da temperatura vai-se de calções ou com um fato seco, dependendo de se a água está muito ou pouco fria. Esses no fundo são os meios principais. Ocorre-me outra engraçada também lá nas Bahamas, em que apanhámos um tubarão-tigre juvenil, um bicho para aí com 3 metros, que estava cansado, estava visivelmente cansado de estar na linha de pesca, estava com o anzol na boca e tal, e o bicho já estava assim meio de lado e foi necessário dentro d'água, precisamente porque ele já estava muito cansado, com um alicate arrancar-lhe o anzol da boca e depois empurrá-lo, e aquilo era uma bizarra muito grande, foram precisas 2 pessoas a dar à barbatana para tentar pô-lo a mexer e mexeu-se e sobreviveu sem qualquer problema. Mas não deixa de ser um bocado intimidador quando a pessoa faz uma coisa dessas, aquilo é divertido, mas o coração está a bater muito depressa. É fantástico, mas também não vou esconder mais uma vez que o coração bate depressa, porque a pessoa, se é exhilarating, não é como dizem os americanos, se é isso por um lado, por outro lado a pessoa também tem muita noção de que se este bicho quisesse arrancar-me a cabeça, arrancava. Por isso é giro. Sim, há uma ansiedade grande, mas acho que isso no fundo faz parte do aspecto cativante de trabalhar com animais vivos, particularmente com predadores. É sempre muito excitante. Sem dúvida. Como eu dizia há pouco, eu achava que ia ter que ir trabalhar no estrangeiro
estava redondamente enganado. A nossa costa é um paraíso para quem gosta de trabalhar com tubarões. Temos animais fascinantes. Não só a costa continental, que temos muitas tintureiras, tubarões-martelo, anequins, já para não falar dos bichos de profundidade, mas se formos para os Açores então é de perder a cabeça. Temos jamantas, temos tubarões-baleia, temos anequins, o chamado mako shark, temos animais absolutamente sublimes, mesmo daqueles que se vêem na televisão, wallpaper de computador. Bichos fantásticos. Nunca temos stock, é uma operação just in time. O cliente pede, nós vamos apanhar. Às vezes pedem-nos coisas que são muito complicadas ou coisas que nem nos parece muito correto de um ponto de vista ético manter-se e nós pedimos ao cliente para mudar. Desaconselhamos o cliente de manter aquilo. Por exemplo, às vezes pedem-nos bichos grandes para aquários pequenos, em que nós dizemos, se não é lá uma grande ideia, porque esse bicho não vai ter qualidade de vida. Portanto, aconselhamos o cliente a mudar para outra coisa que seja um bocadinho mais sensata. Fazemos isso a toda a hora. Educação. No fundo, os tubarões são o chamariz, são o que leva as pessoas a comprar um bilhete e visitar um aquário. Ou, tal como os leões, são o que levam as pessoas a ir a um jardim zoológico, enfim, entre variedíssimas outras espécies. Uma vez lá dentro, as pessoas são encharcadas de mensagens conservacionistas e saem com uma percepção completamente diferente. Há pessoas que deixam de comer atum, por exemplo, porque aprendem no aquário que há muitas espécies de atum que estão seriamente ameaçadas. Há pessoas que nunca mais comem sopa de barbatana de tubarão, porque ficam a saber que a sopa de barbatana de tubarão envolve apanhar-se tubarões, cortar-lhes as barbatanas e, às vezes, mandar a carcaça ainda viva para dentro d'água, que é uma coisa catastrófica. Isso é exatamente horroroso. Portanto, as pessoas aprendem estas coisas nos aquários e nos jardins zoológicos. Sim. A verdade é que os bichos são extraordinariamente eficientes de um ponto de vista energético. Por exemplo, um tubarão branco adulto come para aí 3 ou 4 focas por ano. Portanto, aquela concepção que temos de que o bicho come tudo o que lhe aparece à frente é completamente errada. Em aquários, tubarões grandes são alimentados 2 ou 3 vezes por semana e isso é mais do que suficiente. Portanto, honestamente, os bichos não andam a comer tudo o que lhes aparece à frente. Quando se introduzem animais novos, as garopas grandes, por exemplo, são bem mais problemáticas. Quando eu trabalhava no oceanário, tivemos um problema caricato. Houve tubarões pequenos, que eram introduzidos no aquário e eram comidos pelas garopas grandes. Portanto, é exatamente o contrário do que as pessoas normalmente pensam que acontece. Sem dúvida. Curiosamente, eu estive agora mesmo com um grande amigo meu, um colega, o Gonçalo Carvalho, da Pong Pesca. A Pong Pesca é a plataforma das ONGs para a pesca. É uma organização que hoje em dia aglomera os esforços de 8 ONGs, uma delas dedicada aos tubarões e às raias, que eu arranquei em 97 com alguns amigos. E basicamente esta organização é consultada pelo Governo, pela Secretaria de Estado do Mar, por exemplo. Sempre que se está a trabalhar na área do mar, esta organização é consultada e é pedida, enfim, a nossa opinião. E isso é muito, enfim, reconfortante. Estar em contacto com a classe dirigente, de alguma forma, aconselhá-los e explicar-lhes alguns conceitos e tentar que, de alguma forma, a legislação que é redigida tenha em conta estes aspectos.